O medo é uma das armas mais antigas que o inimigo usa contra os filhos de Deus, mas a nossa fé é ainda mais antiga e mais forte. Quando Deus falou através do profeta Isaías, dizendo: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Ele não estava apenas consolando o povo de Israel daquela época, estava enviando uma mensagem para ti que estás lendo agora. Esta promessa atravessa gerações, porque o caráter de Deus não muda, a sua fidelidade permanece para sempre. Quantas batalhas tu já enfrentaste na tua vida, onde sentiste que não ias conseguir, mas Deus te sustentou. Quantas vezes o chão pareceu desaparecer debaixo dos teus pés, mas a mão do Senhor te segurou? Hoje pode ser mais um daqueles dias onde precisas escolher entre o medo e a fé, entre a dúvida e a confiança. E eu quero te dizer que é totalmente possível sentir medo e ainda assim caminhar em fé, porque a coragem não é a ausência do medo, é a decisão de confiar em Deus apesar dele. Quando entregamos os nossos temores nas mãos do Pai, algo sobrenatural acontece. Ele não apenas remove o medo, ele nos enche com a sua paz que excede todo o entendimento humano. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e fiel, nós vimos até a Tua presença nesta manhã com corações que precisam ser fortalecidos pela Tua palavra. Reconhecemos que muitas vezes o medo tenta nos dominar, que as circunstâncias ao nosso redor parecem maiores do que a Tua promessa. Mas hoje escolhemos crer, escolhemos confiar, escolhemos descansar na certeza de que Tu estás conosco. Obrigado porque não precisamos enfrentar este dia sozinhos, porque a Tua presença vai adiante de nós, preparando o caminho. Obrigado porque quando o medo bate à porta do nosso coração, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, nós declaramos sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração que o medo não terá domínio sobre ela hoje. Que toda ansiedade, toda preocupação, todo temor seja quebrado agora mesmo pelo poder do Teu nome. Tu és o Deus que disse em Isaías capítulo 41, versículo 10, que não devemos temer porque Tu és conosco. E nós cremos nesta palavra com todo o nosso coração. Senhor, há pessoas aqui que acordaram com o coração apertado, com aquele peso inexplicável no peito que rouba a paz antes mesmo do dia começar. Há quem esteja enfrentando situações financeiras difíceis e o medo da falta está tentando paralisar a fé. Há quem tenha recebido notícias preocupantes sobre a saúde e o terror do desconhecido está tentando roubar a esperança. Há quem esteja passando por conflitos nos relacionamentos e o medo da solidão está sussurrando mentiras ao ouvido. Pai, Tu conheces cada situação específica, cada batalha particular, cada luta silenciosa, e nós pedimos que a Tua mão poderosa se estenda sobre cada uma destas vidas agora mesmo. Que eles sintam a Tua presença de forma tão real que não reste espaço para o medo. Quando Tu disseste, não temas, porque eu sou contigo, não era uma sugestão, era uma ordem acompanhada de uma garantia. Tu nos ordenas a não ter medo, porque Tu mesmo te comprometes a estar ao nosso lado. Pai, nós Te pedimos que fortaleças a fé de cada pessoa que está neste momento buscando o Teu rosto. Que a Tua palavra penetre fundo no coração, mais profundo do que qualquer medo conseguiu chegar.
Que a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, não seja apenas um versículo bonito, mas se torne realidade viva na experiência de cada um. Tu disseste, eu te fortaleço, então nós clamamos, fortalece-nos, Senhor. Fortalece as nossas pernas que tremem diante dos desafios. Fortalece as nossas mãos que estão fracas para continuar a batalha. Fortalece a nossa mente que está cansada de lutar contra pensamentos negativos. Fortalece o nosso espírito que às vezes fica abatido pelo peso das circunstâncias. Nós não temos força em nós mesmos, mas Tu és a nossa força. Nós não temos coragem suficiente, mas Tu és a nossa coragem. Nós não conseguimos sozinhos, mas contigo tudo é possível. Senhor, Tu também disseste, eu te ajudo, e nós precisamos tanto da Tua ajuda neste dia. Ajuda-nos a tomar as decisões certas, a falar as palavras corretas, a agir com sabedoria em cada situação. Ajuda-nos a enxergar as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho, mesmo quando os nossos olhos estão embaçados pelas lágrimas. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz acima de todas as vozes que tentam nos confundir. Ajuda-nos a discernir entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Há tantas vozes ao nosso redor dizendo tantas coisas diferentes, mas nós queremos ouvir apenas a Tua voz, Senhor. A Tua voz que traz paz, que traz direção, que traz esperança. Ajuda-nos a não nos deixarmos levar pelas aparências, porque Tu nos ensinas que devemos andar por fé e não por vista. O que os nossos olhos veem pode ser assustador, mas o que Tu nos prometes é maior do que qualquer circunstância visível. Pai, Tu ainda disseste, eu te sustento com a destra da minha justiça. E esta é uma promessa que nos enche de esperança. A Tua mão direita é a mão do poder, da vitória, da justiça. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, quando sentimos que vamos cair, a Tua mão nos sustenta. Nós não precisamos nos preocupar em como vamos conseguir permanecer de pé, porque não somos nós que nos sustentamos, és Tu quem nos sustenta. Não dependemos da nossa própria força, dependemos da Tua força que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos cada situação que está causando medo hoje. Entregamos as contas que precisam ser pagas e não sabemos como. Entregamos os relacionamentos que estão quebrados e parecem impossíveis de restaurar. Entregamos os sonhos que parecem ter morrido e precisam de ressurreição. Entregamos a saúde que está fragilizada e precisa do Teu toque curador. Senhor, há pessoas aqui que têm medo do futuro, que olham para frente e só conseguem ver incertezas. Pai, nós Te pedimos que abras os olhos espirituais destas pessoas para que vejam que Tu já estás no futuro delas preparando coisas boas. Tu és o Deus que vai adiante, que prepara o caminho, que remove os obstáculos. O futuro não é uma ameaça quando Tu estás nele. O amanhã não precisa ser temido quando sabemos que Tu já estás lá nos esperando. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que Tu darás a graça necessária para cada momento. Não precisamos ter hoje a força para as batalhas de amanhã, porque quando amanhã chegar, Tu darás a força daquele dia. Ensina-nos a descansar nesta verdade libertadora. Não precisamos carregar sozinhos o peso do futuro, porque Tu já carregaste por nós. Pai, nós oramos especialmente por aqueles que têm medo de decepcionar as pessoas que amam. Há quem carregue um peso enorme de expectativas, sentindo que precisa ser perfeito para ser amado. Senhor, liberta estas pessoas da prisão da perfeição. Mostra a elas que o Teu amor não depende do desempenho delas, que Tu as amas completamente, mesmo nos dias em que elas falham. Que elas entendam que não precisam provar nada para Ti, que já são aceitas, já são amadas, já são valiosas aos Teus olhos.
Remove o medo da rejeição, porque em ti encontramos aceitação total. Remove o medo do julgamento, porque em ti encontramos misericórdia infinita. Remove o medo de não ser suficiente, porque em ti somos completos. Senhor, cura as feridas da rejeição que fazem com que as pessoas vivam com medo de serem abandonadas. Mostra a cada um que tu nunca abandonas, nunca desistes, nunca te afastas dos teus filhos. Senhor, também oramos por aqueles que têm medo de perder o que conquistaram. Há quem viva com medo de perder o emprego, de perder a saúde, de perder os bens materiais, de perder as pessoas amadas. Pai, ensina-nos a segurar com mãos abertas tudo o que temos, reconhecendo que tudo vem de ti e pertence a ti. Não somos donos, somos apenas administradores das bênçãos que tu nos confiaste. Quando vivemos com mãos fechadas, tentando controlar e segurar tudo com força, vivemos em constante medo da perda. Mas quando vivemos com mãos abertas, confiando que tu és o provedor de tudo, encontramos liberdade e paz. Ajuda-nos a entender que mesmo se perdermos tudo o que é material, nunca perdemos o que realmente importa: a tua presença, o teu amor, a tua salvação. Estas são as únicas coisas que ninguém pode nos tirar, as únicas coisas que permanecem para sempre. Pai, nós oramos pelos pais e mães que acordam todos os dias com medo pelos seus filhos. Medo de que algo ruim aconteça, medo de que tomem decisões erradas, medo de que se afastem dos teus caminhos. Senhor, tu amas os nossos filhos ainda mais do que nós os amamos. As nossas mãos são limitadas, mas as tuas mãos alcançam onde nós não conseguimos chegar. Os nossos olhos não conseguem vigiá-los o tempo todo, mas os teus olhos nunca dormem nem cochilam. Nós colocamos os nossos filhos debaixo da tua proteção, confiando que tu és capaz de guardá-los de todo o mal. Dá sabedoria aos pais para educarem com amor e firmeza. Dá discernimento para saberem quando falar e quando calar, quando segurar e quando soltar. E, acima de tudo, dá fé para confiarem que tu tens um plano perfeito para cada filho e que esse plano se cumprirá. Senhor, também oramos por aqueles que têm medo de recomeçar depois de um fracasso. Há pessoas que tentaram e não deu certo, que caíram e agora têm medo de se levantar e tentar de novo. Pai, tu és o Deus dos recomeços, o Deus das segundas chances, o Deus que transforma tragédias em triunfos. Cada manhã que tu nos dás é uma prova de que tu acreditas em novos começos. Se não fosse assim, não veríamos um novo dia amanhecer. O sol que nasce a cada manhã é um lembrete da tua misericórdia que se renova a cada dia. Senhor, dá coragem para que estas pessoas se levantem mais uma vez. Que elas entendam que o fracasso não define quem elas são, que uma queda não significa o fim da jornada. Tu levantaste Pedro depois da negação, restauraste Davi depois do pecado, usaste Paulo depois da perseguição. Tu és especialista em pegar pedaços quebrados e criar obras-primas. Pai, nós oramos especialmente por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas neste momento. Há ataques do inimigo tentando roubar a paz, matar a esperança e destruir a fé. Mas nós declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós declaramos que o sangue de Jesus nos cobre, nos protege, nos purifica. Senhor, coloca um cerco de proteção ao redor de cada pessoa que está orando agora. Que os anjos do Senhor acampem ao redor delas e as livrem de todo o mal. Quebre toda a corrente espiritual que está tentando prender estas vidas. Quebre toda a maldição que foi lançada contra elas. Quebre todo encantamento, toda feitiçaria, toda obra das trevas. Nós cancelamos no nome de Jesus todo plano do inimigo e declaramos que só o plano de Deus se cumprirá. Pai, nós oramos pelos que têm medo de não conseguirem realizar os seus sonhos,
de chegarem ao fim da vida e perceberem que não viveram o propósito para o qual foram criados. Senhor, Tu plantaste sonhos no coração de cada pessoa, e esses sonhos não estão ali por acaso. Tu és o Deus que completa a boa obra que começou em nós. Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Ajuda estas pessoas a não desistirem dos sonhos que Tu colocaste no coração delas. Mostra o caminho que devem seguir, abre as portas que precisam ser abertas, fecha as portas que precisam permanecer fechadas. Dá sabedoria para discernirem entre os sonhos que vêm de Ti e os desejos que vêm do coração humano. E quando for um sonho que vem de Ti, dá perseverança para continuarem caminhando, mesmo quando o caminho for difícil, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Ensina-nos a confiar no Teu tempo perfeito. Senhor, também oramos por aqueles que têm medo de perder o controle, que sentem necessidade de controlar cada detalhe da vida, porque têm medo do que pode acontecer se soltarem as rédeas. Pai, ajuda estas pessoas a entenderem que o verdadeiro controle nunca esteve nas mãos delas, sempre esteve nas Tuas mãos. E isso não é motivo para medo, é motivo para a paz. Porque as Tuas mãos são mãos de amor, mãos de sabedoria, mãos de poder. Tu sabes o que é melhor para nós muito mais do que nós mesmos sabemos. Tu vês o quadro completo, enquanto nós só vemos um pequeno pedaço. Ensina-nos a arte da rendição, a beleza de confiar, a liberdade de soltar. Quando entregamos o controle a Ti, não estamos perdendo nada, estamos ganhando tudo. Estamos ganhando paz em vez de ansiedade, descanso em vez de exaustão, confiança em vez de medo. Pai, nós oramos especialmente por aqueles que estão com medo neste exato momento e nem sabem explicar por quê. É um medo sem nome, sem causa aparente, mas que é real e paralisante. Senhor, Tu conheces a origem deste medo, Tu vês o que está acontecendo no mundo espiritual que os olhos naturais não conseguem ver. Nós ordenamos no nome de Jesus que todo espírito de medo seja quebrado agora, que toda opressão seja removida, que toda angústia seja dissipada. Enche estes corações com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Que a Tua presença seja tão forte que não reste espaço para o medo. Lembra a cada um da promessa que Tu fizeste. Não temas, porque eu sou contigo. Esta não é uma promessa condicional. Não depende de nós merecermos ou sermos bons o suficiente. Tu estás conosco porque este é o Teu caráter, porque este é o Teu compromisso, porque este é o Teu amor. Senhor, também oramos por aqueles que têm medo de serem vulneráveis, de se abrirem, de mostrarem quem realmente são, porque têm medo de serem feridos novamente. Pai, cura as feridas do passado que fazem com que estas pessoas construam muros ao redor do coração. Mostra a elas que viver com medo de ser ferido é também viver com medo de ser amado. Não podemos experimentar a profundidade do amor sem correr o risco da vulnerabilidade. Mas quando confiamos em Ti, quando sabemos que Tu és o nosso protetor, podemos nos arriscar a amar e a ser amados. Senhor, envia pessoas de confiança para a vida destas pessoas, relacionamentos seguros, onde elas possam baixar a guarda e ser autênticas. E, acima de tudo, mostra a cada uma que em Ti encontramos o amor perfeito que lança fora todo o medo. O Teu amor não fere, não abandona, não trai. O Teu amor cura, restaura, transforma. Pai, nós oramos pelos que acordaram hoje com medo de enfrentar as responsabilidades do dia. O peso das obrigações parece maior do que a capacidade de cumpri-las. Senhor, Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tu não nos chamaste para algo que não nos capacitarias a fazer. Cada responsabilidade que está sobre os nossos ombros passou pela Tua permissão, e se Tu permitiste, Tu também darás a graça necessária para cumprir.
Ajuda estas pessoas a darem um passo de cada vez, sem olharem para a montanha inteira, mas apenas para o próximo passo. Tu prometeste que a tua graça é suficiente, que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós vimos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as nossas incapacidades, confiando que tu farás o que nós não conseguimos fazer. Transforma a nossa fraqueza em força, a nossa incapacidade em oportunidade para o teu poder se manifestar. Senhor, nós também oramos por aqueles que têm medo da morte, seja da própria morte ou da morte de pessoas amadas. Pai, tu venceste a morte na cruz do Calvário. A morte não tem mais a última palavra na vida dos que creem em ti. Para os que estão em Cristo, a morte não é o fim. É apenas uma passagem para a eternidade contigo. Remove o medo da morte e coloca em seu lugar a esperança da vida eterna. Ajuda-nos a viver cada dia com a consciência da eternidade, fazendo escolhas que tenham valor eterno, investindo em coisas que permanecerão para sempre. E enquanto estivermos aqui nesta terra, ajuda-nos a viver plenamente, aproveitando cada momento, amando intensamente, servindo generosamente. Que não desperdicemos a vida com medo da morte, mas que vivamos com propósito e significado, sabendo que cada dia é um presente teu e uma oportunidade de glorificar o teu nome. Pai, nós continuamos esta oração com corações gratos, porque sabemos que tu estás ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. Não há oração que suba até ti e volte vazia. Tu prometes responder, e nós confiamos na tua fidelidade. Senhor, nós oramos especificamente pela área financeira de cada pessoa que está aqui. A quem esteja enfrentando dificuldades severas, dívidas que parecem impossíveis de pagar, necessidades básicas que não sabem como suprir. Pai, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentaste o povo de Israel no deserto com maná do céu. Tu multiplicaste o azeite da viúva. Tu alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. O teu poder de provisão não diminuiu. Abre portas de oportunidade, envia recursos inesperados, multiplica o pouco que estas pessoas têm. Dá sabedoria para administrarem bem o que recebem, para fazerem escolhas financeiras sábias, para honrarem a ti com os primeiros frutos. E, acima de tudo, ajuda-nos a confiar que tu supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Senhor, também oramos pela saúde física de cada pessoa. Há corpos que estão doentes, que sentem dor, que estão fragilizados. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Nós clamamos cura sobre cada enfermidade. Toca com o teu poder cada órgão que não está funcionando bem, cada célula que está doente, cada sistema do corpo que está comprometido. Ordena que os tumores desapareçam, que as doenças sejam curadas, que a saúde seja restaurada. Dá sabedoria aos médicos que tratam destas pessoas, que eles sejam instrumentos teus para trazer cura. E enquanto a cura física não vem, sustenta estas pessoas com a tua graça, dá força para suportarem a dor, paz para enfrentarem o tratamento, esperança para continuarem lutando. Que elas não percam a fé mesmo quando o corpo está fraco, porque tu és a nossa força quando não temos mais força própria. Pai, nós oramos pela saúde emocional e mental de cada pessoa. Vivemos em tempos difíceis onde a ansiedade e a depressão têm atingido tantas pessoas. Há quem esteja lutando contra pensamentos suicidas, quem sinta que não aguenta mais, quem perdeu a vontade de viver. Senhor, nós declaramos vida sobre estas pessoas. Tu vieste para que tivéssemos vida e vida em abundância. O inimigo é quem vem para roubar, matar e destruir, mas tu vens para salvar, curar e restaurar. Toca a mente destas pessoas.
Ordena que os pensamentos negativos sejam removidos, que a química cerebral seja equilibrada, que a paz volte a reinar. Envia ajuda profissional quando necessário, porque tu também ages através de psicólogos e psiquiatras. Não há vergonha em buscar ajuda, a sabedoria. Remove o estigma que ainda existe em torno da saúde mental e ajuda as pessoas a entenderem que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Senhor, nós oramos pelos relacionamentos familiares. Há famílias que estão quebradas, divididas, afastadas. Há pais e filhos que não se falam há anos. Há irmãos que se tornaram inimigos. Há casamentos à beira do divórcio. Pai, Tu és o Deus que restaura relacionamentos, que cura feridas, que reconstrói pontes. Onde há mágoa, envia perdão. Onde há orgulho, envia humildade. Onde há silêncio, envia diálogo. Onde há distância, envia aproximação. Dá a cada pessoa a coragem de dar o primeiro passo rumo à reconciliação. Ajuda-nos a entendermos que o orgulho é um preço alto demais a pagar pela perda de um relacionamento. A vida é curta demais para vivermos afastados das pessoas que amamos por causa de ofensas que poderiam ser perdoadas. Senhor, cura as famílias, restaura os lares, une os corações que estão separados. Pai, nós oramos especialmente pelos casamentos. Há casais que estão lutando para manterem o casamento vivo em meio a tantas pressões. A rotina desgastou o romance. As dificuldades financeiras trouxeram tensão. A falta de diálogo criou distância. Senhor, reacende a chama do amor nos corações destes casais. Ajuda-os a se lembrarem do porquê se apaixonaram, do que os uniu no início. Dá sabedoria para resolverem os conflitos com maturidade, paciência para suportarem as diferenças, graça para perdoarem as falhas. Protege estes casamentos de qualquer ameaça externa, de qualquer tentação que possa destruir o que tu uniste. Que maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja e que esposas respeitem seus maridos. Que ambos se submetam um ao outro no temor de Cristo, colocando o outro em primeiro lugar. Faz destes casamentos um testemunho do teu amor, um reflexo da aliança que tu fazes conosco. Senhor, também oramos pelos solteiros que desejam se casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa. Há quem esteja cansado de esperar, quem tenha perdido a esperança, quem esteja tentado a fazer concessões só para não ficar sozinho. Pai, guarda estas pessoas de relacionamentos errados, de uniões que não vêm de Ti. Dá paciência para esperarem no Teu tempo, sabedoria para reconhecerem a pessoa certa quando ela aparecer, coragem para dizerem não ao que não é teu melhor. Enquanto esperam, ajuda-os a usarem este tempo para se prepararem, para crescerem espiritualmente, para se tornarem a pessoa certa para alguém. Que eles entendam que o casamento não é a solução para a solidão, mas sim a união de duas pessoas completas em Ti, que escolhem caminhar juntas. Prepara estas pessoas e prepara também aqueles que Tu escolheste para elas. E no tempo certo, no tempo perfeito, faz os caminhos se cruzarem. Pai, nós oramos pelos filhos, especialmente pelos filhos que estão se desviando dos Teus caminhos. Há pais que choram todas as noites, vendo os filhos tomarem decisões erradas, envolvendo-se com más companhias, afastando-se da fé. Senhor, Tu és o Deus que busca a ovelha perdida até encontrá-la. Vai atrás destes filhos, fala ao coração deles, mostra a eles o caminho de volta para casa. Levanta pessoas certas no caminho deles, pessoas que sejam instrumentos Teus para trazê-los de volta. Protege-os de todo o mal enquanto estão longe, guarda-os de decisões que possam destruir as suas vidas. E aos pais, dá força para continuarem orando, fé para continuarem crendo, esperança para não desistirem. Cumpre a promessa de que se educarmos os filhos no caminho em que devem andar,
quando forem velhos, não se desviarão dele. Pode parecer que se desviaram, mas a semente plantada germinará no tempo certo. Senhor, nós oramos pelo trabalho e pelo sustento de cada pessoa. A quem esteja desempregado há muito tempo, a quem esteja em um trabalho tóxico que adoece, a quem tenha um negócio que está lutando para sobreviver. Pai, Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Abre portas de emprego para os desempregados, envia os clientes certos para os empreendedores, dá sabedoria para os que precisam tomar decisões importantes nos negócios. Que o trabalho não seja apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas uma oportunidade de glorificar o Teu nome, de servir as pessoas, de fazer diferença no mundo. Ajuda cada pessoa a encontrar propósito no que faz, a ver o trabalho como uma vocação e não apenas como uma obrigação. E quando o trabalho for difícil, quando as pressões forem grandes, quando o cansaço vier, lembra-nos de que não trabalhamos para homens, mas para Ti. Pai, também oramos pela igreja, pelo corpo de Cristo. Há igrejas que estão divididas, líderes que estão desanimados, membros que estão afastados. Senhor, aviva a Tua igreja, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, renova o primeiro amor, reacende o fogo que esfriou. Que a igreja seja o que Tu sonhaste que ela fosse, um lugar de amor, de acolhimento, de perdão, de restauração. Que não seja um clube social de pessoas perfeitas, mas um hospital espiritual onde os feridos encontram cura. Dá sabedoria aos líderes para pastorearem o rebanho com amor e verdade. Protege-os das armadilhas do inimigo, guarda-os de cair em pecado, sustenta-os no ministério. Levanta novos líderes, novas gerações que amem a Ti e que estejam dispostas a servir-Te com excelência. Que a igreja seja sal e luz neste mundo que tanto precisa conhecer o Teu amor. Senhor, nós oramos pela nação, pelos governantes, pelas autoridades. A Tua palavra nos ensina a orar por aqueles que estão em posição de liderança. Dá sabedoria aos governantes para tomarem decisões que beneficiem o povo, que promovam a justiça, que defendam os direitos dos mais fracos. Levanta homens e mulheres íntegros para posições de poder, pessoas que temam a Ti e que governem com retidão. Expõe a corrupção onde ela existir. Traz à luz as obras das trevas, faz justiça prevalecer. Protege a nossa nação de todo o mal, de toda a violência, de toda a injustiça. Que possamos viver em paz, que possamos trabalhar em segurança, que possamos criar os nossos filhos sem medo. E, acima de tudo, que esta nação se volte para Ti, que reconheça que sem Ti nada somos, que entenda que a verdadeira prosperidade vem de obedecer aos Teus mandamentos. Pai, nós oramos pelos missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Há servos Teus que deixaram família, conforto, segurança para levarem o Evangelho a lugares onde Jesus ainda não é conhecido. Protege estas pessoas, supre todas as necessidades delas, dá força para continuarem quando o desânimo vier. Que elas vejam frutos do trabalho que estão fazendo, que vejam vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Abre portas em nações fechadas, derruba barreiras que impedem a pregação da palavra, salva pessoas em lugares onde nunca ouviram falar de Ti. Levanta mais missionários, mais pessoas dispostas a irem, mais pessoas dispostas a enviarem, mais pessoas dispostas a orarem. Que o Evangelho chegue até os confins da terra, que toda tribo, toda língua, todo povo tenha a oportunidade de conhecer o Teu amor. Apressa a Tua volta, Senhor Jesus, mas enquanto não voltas, ajuda-nos a cumprir a grande comissão. Senhor, também oramos pelos que estão passando por luto, que perderam pessoas amadas recentemente. A dor da perda é uma das dores mais profundas que alguém pode sentir. Pai, consola estas pessoas com o Teu amor, envolve-as com a Tua presença.
Seca as lágrimas delas, que elas encontrem conforto na esperança da ressurreição, na certeza de que um dia haverá um reencontro. Ajuda-as a atravessarem este vale de lágrimas, sabendo que tu estás com elas em cada passo. Envia pessoas para estarem ao lado delas, para ouvirem sem julgar, para abraçarem sem palavras. Cura o coração partido, restaura a alegria que foi roubada pela perda. Dá forças para continuarem vivendo mesmo quando parece impossível. Que a memória da pessoa amada seja uma bênção e não apenas uma fonte de dor. E que um dia, quando também partirmos desta terra, possamos nos encontrar novamente na tua presença, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto. Pai, nós oramos pelos jovens que estão crescendo em um mundo tão confuso, tão cheio de pressões, tão diferente do mundo em que os pais cresceram. Há jovens lutando com questões de identidade, com pressões nas redes sociais, com bullying na escola, com tentações de drogas e álcool. Senhor, guarda estes jovens, protege-os de todo o mal, dá-lhes sabedoria para tomarem boas decisões. Levanta mentores espirituais na vida deles, pessoas mais velhas que possam guiá-los, aconselhá-los, amá-los. Que estes jovens não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes. Que eles entendam que são chamados para ser diferentes, para ser sal e luz na geração deles. Usa estes jovens poderosamente. Levanta uma geração que ame a Ti de todo o coração, que não tenha vergonha do Evangelho, que esteja disposta a pagar o preço de seguir a Jesus. Derrama o Teu Espírito sobre os jovens, que eles profetizem, que eles sonhem sonhos, que eles vejam visões. Senhor, também oramos pelos idosos, especialmente aqueles que estão sozinhos, esquecidos, abandonados em asilos ou em suas próprias casas. Há pessoas que deram a vida inteira para criar filhos, construir famílias e agora estão sozinhas. Pai, consola estas pessoas, mostra a elas que Tu não as esqueces, que elas continuam tendo valor aos Teus olhos. Levanta pessoas para visitá-las, para cuidarem delas, para fazerem companhia. Que as famílias honrem os seus idosos, conforme Tu nos mandas honrar pai e mãe. Que não os vejam como um fardo, mas como uma bênção, como pessoas cheias de sabedoria e experiência. Senhor, dá saúde aos idosos para que possam desfrutar desta fase da vida. Remove a solidão, a tristeza, o sentimento de inutilidade. Mostra a cada um que enquanto há vida, há propósito, que Tu ainda tens planos para eles, que ainda podem fazer diferença. Usa-os para abençoar as gerações mais novas com a sabedoria que só os anos podem trazer. Pai, nós oramos por aqueles que estão presos, tanto literalmente em prisões físicas, quanto presos em vícios, em pecados, em situações das quais não conseguem se libertar. Tu és o Deus que liberta os cativos, que quebra as correntes, que abre as portas das prisões. Liberta estas pessoas, Senhor. Quebre toda a cadeia que as prende, todo vício que as escraviza, todo pecado que as domina. Dá força para resistirem às tentações, coragem para buscarem ajuda, humildade para reconhecerem que não conseguem sozinhas. Envia pessoas para ajudarem no processo de libertação e restauração. E quando forem libertas, ajuda-as a não voltarem atrás, a não retornarem ao que as escravizava. Que elas experimentem a verdadeira liberdade que só Tu podes dar. A liberdade que vem de conhecer a verdade. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que estas pessoas conheçam a verdade e sejam verdadeiramente libertas. Senhor, também oramos por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, que vivem nas ruas, que não têm onde dormir, que não sabem de onde virá a próxima refeição. Pai, move o coração da Tua igreja para cuidar dos mais necessitados. Que não fechemos os olhos para o sofrimento ao nosso redor,
que não passemos indiferentes diante da dor do próximo. Ajuda-nos a entender que quando servimos o menor dos teus irmãos, é a ti que estamos servindo. Levanta projetos sociais, casas de acolhimento, programas de assistência. Mas, acima de tudo, que levemos não apenas o pão que alimenta o corpo, mas também o pão da vida que alimenta a alma. Que estas pessoas encontrem em ti não apenas provisão material, mas também salvação eterna. Restaura a dignidade de cada ser humano, porque todos fomos criados à tua imagem e semelhança, e todos têm valor aos teus olhos. Pai, nós oramos por aqueles que estão passando por provações e tribulações neste momento. A vida tem sido difícil, as circunstâncias têm sido adversas, os desafios têm sido grandes. Senhor, tu prometeste que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque tu venceste o mundo. Ajuda estas pessoas a manterem o bom ânimo em meio às dificuldades. Que elas não percam a fé quando a prova for intensa, que não desistam quando o caminho for longo, que não se desesperem quando a resposta demorar. Ensina-nos a confiar não no que vemos, mas em quem tu és. As circunstâncias mudam, mas tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua fidelidade não depende das nossas circunstâncias, ela é constante, independentemente do que estamos passando. Fortalece estas pessoas, renova as forças delas, sustenta-as com a tua mão poderosa, e que quando a prova passar, elas possam testemunhar da tua fidelidade, da tua provisão, do teu cuidado. Senhor, nós oramos por nós mesmos, reconhecendo que também precisamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus, purifica-nos de toda injustiça. Ajuda-nos a vivermos de maneira digna do Evangelho, a sermos testemunhas fiéis de ti onde quer que estejamos. Que a nossa vida seja uma carta aberta que todos possam ler, um testemunho vivo do teu poder transformador. Enche-nos com o teu Espírito Santo, capacita-nos para o serviço, usa-nos como instrumentos teus para abençoar outras pessoas. Que não vivamos para nós mesmos, mas para ti que morreste e ressuscitaste por nós. Que cada dia seja uma oportunidade de glorificar o teu nome, de amar as pessoas, de fazer diferença no mundo. E quando chegarmos ao fim desta jornada terrena, que possamos ouvir de ti: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pai amado, continuamos diante de ti, com corações que já começam a sentir a tua paz, mas que ainda têm tanto a entregar nas tuas mãos. Senhor, nós oramos especialmente pela área dos sonhos e propósitos que tu colocaste no coração de cada pessoa. Há sonhos que parecem ter morrido, projetos que foram abandonados, chamados que foram esquecidos. Pai, tu és o Deus que ressuscita sonhos mortos, que restaura anos que os gafanhotos comeram, que faz florescer o deserto. Se há um sonho que vem de ti, ele não morreu, ele está apenas esperando o tempo certo de germinar. Dá paciência para esperarmos no teu tempo, fé para continuarmos crendo mesmo quando nada parece estar acontecendo, perseverança para não desistirmos no meio do caminho. Mostra a cada pessoa qual é o propósito específico para o qual ela foi criada, porque tu não crias ninguém por acaso. Cada pessoa tem um papel único no teu plano. Ajuda-nos a descobrir esse propósito e a vivê-lo com paixão e dedicação. Senhor, também oramos pela área da educação. Há estudantes que estão lutando com os estudos, que sentem dificuldade em aprender, que estão desanimados com o sistema educacional. Pai, dá sabedoria a estes estudantes, capacidade de aprendizado, foco e concentração. Que eles entendam que a educação é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas e criar oportunidades.
Ajuda-os a serem excelentes no que fazem, não para se vangloriar, mas para glorificar o teu nome. Abençoa os professores com paciência e criatividade para ensinar. Que eles vejam a educação não apenas como um trabalho, mas como uma vocação, uma oportunidade de moldar vidas. Senhor, também oramos por aqueles que tiveram que abandonar os estudos por falta de recursos ou de oportunidade. Abre caminhos para que possam retomar, envia provisão para que possam estudar, cumpre os sonhos que parecem impossíveis, porque para ti nada é impossível. Pai, nós oramos pela área da habitação. Há pessoas que não têm casa própria, que pagam aluguel com dificuldade, que vivem em situações precárias. Senhor, Tu conheces o desejo de cada coração de ter um lugar para chamar de seu, um lar onde possa criar a família em segurança. Provê casas para os que não têm, Senhor. Abre portas para financiamentos, envia recursos inesperados, faz milagres financeiros. Que ninguém termine este ano sem ver progresso nesta área. E para aqueles que já têm casa, ajuda-os a transformarem a casa em um lar, um lugar de amor, de paz, de acolhimento. Que as casas sejam santuários onde a Tua presença habita, onde a família se reúne, onde os amigos são bem-vindos. Que não sejam apenas construções de tijolo e cimento, mas lares cheios de vida, de alegria, de memórias felizes. Protege cada lar de todo o mal, coloca anjos ao redor de cada casa, guarda cada família debaixo das Tuas asas. Senhor, também oramos pela área da comunicação e dos relacionamentos interpessoais. Há pessoas que têm dificuldade em se comunicar, que não sabem expressar o que sentem, que guardam tudo dentro até explodir. Pai, ensina-nos a arte da comunicação saudável. Que saibamos falar a verdade em amor, que saibamos ouvir com empatia, que saibamos resolver conflitos com maturidade. Ajuda-nos a não deixarmos que pequenos mal-entendidos se transformem em grandes problemas. Que possamos perdoar rapidamente, pedir desculpas humildemente, reconciliar sinceramente. Senhor, cura as feridas causadas por palavras malditas, por silêncios que magoaram, por comunicações quebradas. Restaura relacionamentos que foram danificados por falta de diálogo. Que aprendamos a usar as palavras para edificar e não para destruir, para curar e não para ferir, para unir e não para separar. Porque a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Pai, nós oramos pela área da criatividade e dos talentos. Tu deste dons e talentos diferentes para cada pessoa, e cada um tem algo único para oferecer. Há pessoas que não descobriram ainda os talentos que têm. Há pessoas que descobriram, mas não estão usando. Há pessoas que estão usando, mas com medo de não serem boas o suficiente. Senhor, ajuda cada pessoa a descobrir os talentos que Tu colocaste nela. Dá coragem para usarem esses talentos sem medo do julgamento alheio. Que não escondam a luz debaixo do alqueire, mas que deixem brilhar para que todos vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Multiplica os talentos, como na parábola que Jesus contou. Que não sejamos servos que enterram os talentos, mas servos que os multiplicam. Usa os talentos de cada pessoa para abençoar outras pessoas, para fazer diferença no mundo, para expandir o Teu reino. Porque tudo o que temos vem de Ti e é para a Tua glória. Senhor, também oramos pela área do perdão. Há pessoas carregando mágoas antigas, ressentimentos profundos, feridas que nunca foram curadas. Pai, Tu nos ensinas que devemos perdoar assim como fomos perdoados. Mas perdoar é difícil, especialmente quando a ferida é profunda, quando a traição foi grande, quando a injustiça foi evidente. Senhor, dá a estas pessoas a graça sobrenatural para perdoarem, não porque a outra pessoa merece, mas porque elas merecem ser libertas do peso da mágoa. Porque quem não perdoa fica preso ao passado,
fica amarrado à pessoa que a feriu. O perdão não é para o ofensor, é para quem foi ofendido. É a chave que abre a prisão onde nós mesmos nos colocamos. Senhor, liberta estas pessoas através do perdão. E também ajuda aqueles que precisam perdoar a si mesmos, que carregam culpa por erros do passado, que entendam que se tu já perdoaste, eles também podem se perdoar. Pai, nós oramos pela área da gratidão. Vivemos em uma sociedade que sempre quer mais, que nunca está satisfeita, que sempre olha para o que falta em vez de agradecer pelo que tem. Senhor, ensina-nos a sermos gratos. Que possamos agradecer não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas bênçãos disfarçadas de provações, porque tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Ajuda-nos a vermos a tua mão em cada situação, a reconhecermos a tua bondade em cada detalhe, que comecemos e terminemos cada dia com gratidão. Que a gratidão não seja apenas um sentimento ocasional, mas um estilo de vida. Porque quando somos gratos, mudamos a nossa perspectiva, abrimos os olhos para as inúmeras bênçãos que já temos. A gratidão transforma o que temos em suficiente, a casa em lar, o estranho em amigo, o trabalho em alegria. Enche os nossos corações de gratidão, Senhor. Senhor, também oramos pela área da paciência. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea, onde ninguém quer esperar por nada. Mas tu nos ensinas que há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher, e entre um e outro há o tempo de esperar. Pai, dá-nos paciência para esperarmos no teu tempo, que não tentemos apressar o que tu estás amadurecendo, que não colhamos antes do tempo certo. Porque o que vem antes do tempo murcha rápido, mas o que vem no tempo certo permanece. Ensina-nos a esperar com esperança, e não com desespero, com fé, e não com dúvida, com paz, e não com ansiedade. Que possamos dizer como o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ajuda-nos a confiar que o teu tempo é perfeito, que tu nunca te atrasas nem te adiantas, que tu sempre chegas no momento exato. Pai, nós oramos pela área da humildade. O orgulho é uma das raízes de tantos problemas, de tantos conflitos, de tantas quedas. Tu resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Senhor, guarda-nos do orgulho, dessa ilusão de que somos autossuficientes, de que não precisamos de ti nem de ninguém. Ajuda-nos a reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos vem de ti. Que possamos nos humilhar debaixo da tua poderosa mão, para que no tempo oportuno nos exaltes. Ensina-nos a humildade de Jesus, que sendo Deus se fez servo, que lavou os pés dos discípulos, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Que possamos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a tua glória. Que possamos diminuir para que tu aumentes, porque bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, também oramos pela área da generosidade. Tu nos ensinas que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas vivemos em um mundo que nos ensina a acumular, a guardar, a ser egoístas. Pai, liberta-nos da avareza, do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ensina-nos a sermos generosos como tu és generoso conosco. Que possamos dar com alegria, ofertar com sacrifício, compartilhar com liberalidade, não porque somos obrigados, mas porque entendemos o princípio do reino. O que semeamos é o que colhemos, e quem semeia com fartura, também ceifará. Senhor, abençoa os generosos, multiplica o que eles dão, supre as necessidades deles. Que eles experimentem a verdade das tuas palavras. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante.
Que a generosidade não seja apenas com dinheiro, mas também com tempo, com talentos, com amor, com perdão, com paciência. Que sejamos generosos em tudo. Pai, nós oramos pela área da sabedoria. Em um mundo cheio de informação, mas pobre em sabedoria, precisamos desesperadamente da tua orientação. Tu prometes que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Senhor, nós pedimos sabedoria. Sabedoria para tomarmos decisões corretas, para escolhermos os caminhos certos, para discernirmos entre o bem e o mal. Que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas que busquemos a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Dá sabedoria aos jovens para fazerem boas escolhas. Dá sabedoria aos pais para educarem os filhos. Dá sabedoria aos líderes para guiarem o povo. Dá sabedoria a cada pessoa para viver de maneira que te agrade. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer-te é inteligência. Senhor, também oramos pela área da esperança. Há pessoas que perderam a esperança, que não veem mais luz no fim do túnel, que acham que nada vai melhorar. Pai, Tu és o Deus da esperança que nos enches de toda alegria e paz em crer. Restaura a esperança nos corações desesperançados. Mostra a estas pessoas que enquanto há vida, há esperança, que Tu és especialista em fazer o impossível, que para Ti não há causa perdida. Lembra-as das vezes em que Tu já fizeste milagres nas vidas delas, das situações impossíveis que Tu já reverteste, das portas que Tu já abriste quando todas pareciam fechadas. Se Tu fizeste antes, podes fazer de novo. Se Tu foste fiel ontem, serás fiel hoje e amanhã. Que a esperança não seja baseada nas circunstâncias, mas em quem Tu és. Porque as circunstâncias mudam, mas Tu permaneces o mesmo. A nossa esperança está firmada em Ti, e quem confia no Senhor jamais será confundido. Pai, nós oramos pela área da alegria. Há pessoas que perderam a alegria de viver, que apenas existem, mas não vivem realmente. Senhor, Tu vieste para que tivéssemos vida e vida em abundância. Restaura a alegria do Teu povo, que possamos experimentar a alegria que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de dentro, da certeza de que somos amados por Ti. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando temos alegria, temos força para enfrentar qualquer batalha, para superar qualquer obstáculo, para vencer qualquer desafio. Senhor, enche os nossos corações de alegria, que possamos celebrar a vida, aproveitar os pequenos momentos, encontrar motivos para sorrir, mesmo nos dias difíceis. Que a nossa alegria seja contagiante, que inspire outras pessoas, que seja um testemunho do Teu poder transformador. Porque quem Te conhece não pode deixar de ter alegria. Senhor, também oramos pela área da paz. Vivemos em um mundo turbulento, cheio de conflitos, de violência, de caos. Mas Tu nos prometes a paz que excede todo o entendimento. Paz não é ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. Dá-nos a Tua paz, Senhor. A paz que Jesus deixou aos discípulos quando disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, eu vos dou. Que os nossos corações não se perturbem nem se atemorizem. Que possamos descansar, mesmo quando a tempestade estiver rugindo ao nosso redor. Porque Tu és o Deus que acalma as tempestades, que traz ordem ao caos, que transforma a guerra em paz. Senhor, dá paz às nações, paz às famílias, paz aos corações. Que sejamos instrumentos da Tua paz, levando paz onde houver conflito, amor onde houver ódio, esperança onde houver desespero. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, nós oramos pela área da fé. A fé é o fundamento de tudo, porque sem fé é impossível agradar-Te.
E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que possamos crer mesmo quando não vemos, confiar mesmo quando não entendemos, obedecer mesmo quando não faz sentido. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, mas que permaneça firme, fundamentada na rocha que é Cristo. Ajuda-nos a vivermos por fé e não por vista, porque andamos por fé e não pelo que vemos. As coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Senhor, dá-nos fé para crermos nas Tuas promessas, fé para esperarmos no Teu tempo, fé para obedecermos aos Teus mandamentos, fé para enfrentarmos os gigantes, fé para movermos montanhas, porque tudo é possível ao que crê. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a este monte: passa daqui para ali, e ele passará. Senhor, também oramos pela área do amor. Tu nos deste o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas amar não é fácil, especialmente amar os que nos ferem, os que são difíceis, os que são diferentes de nós. Pai, enche os nossos corações com o Teu amor. Não o amor humano que é condicional e egoísta, mas o amor ágape, que é incondicional e sacrificial. O amor que busca o bem do outro mesmo quando isso custa caro. O amor que perdoa 70 vezes 7. O amor que cobre multidão de pecados. O amor que nunca falha. Ensina-nos a amar como Tu nos amaste, com um amor que não desiste, que não desanima, que não se cansa. Que o amor seja a marca que identifica os Teus discípulos, porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que sejamos conhecidos não pelas nossas doutrinas, mas pelo nosso amor. Pai, ao encerrarmos esta poderosa oração, nós Te agradecemos por tudo. Obrigado porque Tu ouves as nossas orações, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas, porque nunca nos abandonas. Obrigado pela promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nos lembra que não precisamos ter medo porque Tu estás conosco. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, porque Tu nos fortaleces, nos ajudas e nos sustens com a destra da Tua justiça. Obrigado porque podemos começar este dia confiantes, sabendo que não estamos sozinhos, que Tu vais conosco aonde quer que formos. Obrigado porque o medo não tem poder sobre nós quando estamos seguros nas Tuas mãos. Obrigado porque podemos enfrentar qualquer situação, qualquer desafio, qualquer batalha, porque Tu és conosco. Que este dia seja diferente porque começamos orando, porque entregamos tudo nas Tuas mãos, porque escolhemos confiar em Ti acima de todas as coisas. Vai conosco, Senhor, e que a Tua presença seja tão real que não reste espaço para o medo. Pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Amém e amém. Pai amado, obrigado por mais esta manhã onde pudemos estar na Tua presença através da oração. Obrigado porque Tu sempre nos ouves, porque nunca estás ocupado demais para nos atender, porque cada oração chega até Ti e é preciosa aos Teus olhos. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares, mesmo quando todos nos abandonam. Obrigado, porque podemos viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Pedimos e agradecemos tudo isso em nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de uma forma especial, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa ouvir, que não precisa ter medo, porque Deus está ao lado dela. Escreve Amém
nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão uns pelos outros. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere em tudo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Vai em paz, vai com Deus e lembra-te sempre, não tenhas medo, porque Ele está contigo. Um forte abraço e até a próxima oração.